Esse mês de julho nós não temos um tema do mês. Há alguns meses que nós deixamos aí sem um tema específico do mês, até para que a gente como pastor possa pregar outros temas que são importantes, julgamos ser importantes para a vida da igreja. E nós queremos compartilhar com vocês desse tema no dia de hoje. Crise, bênção ou maldição? Crise, bênção ou maldição? Eu lembro que participei em 1989. Eu participei de um encontro do Conselho Latino-Americano de Igrejas, o CLAI. E esse encontro falava e tratava, era uma oficina sobre tratamento, sobre acompanhamento às pessoas que vivenciavam aí o HIV/AIDS, a doença do HIV/AIDS. E eu era seminarista, eu participei desse encontro, e ali foi feita uma dinâmica, é uma dinâmica que em todos os cursos de capelania que eu ministro, eu sempre uso dessa dinâmica, porque é uma dinâmica muito boa para que a gente possa sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro quando está vivenciando a sua enfermidade, quando está vivenciando a sua crise. E essa dinâmica consistia de você pegava uma folha em branco e você desenhava ali como está o seu momento de vida, como é que está a sua vida. E aí cada um desenhava. Eu lembro que eu desenhei na época, eu tinha então o seminário, eu tinha a família, eu tinha o meu trabalho, tinha a igreja, e diante de todos esses eu coloquei ali uma barata como se estivesse tonta, assim, vários pontos de interrogação, de como conciliar tudo isso na minha vida, e aquele era o meu momento de vida. E cada um desenhou o seu momento de vida, fazendo ali uma casinha, outros colocavam sol brilhando, outros colocavam nuvens escuras, que a vida estava passando por algumas tribulações, e cada um foi colocando, depois alguns compartilhavam desse seu momento de vida. O segundo momento dessa dinâmica é que uma pessoa se apresentava e se colocava como sendo uma assistente social ou um assistente social que estava com os testes HIV de todos os participantes ali e que infelizmente todos estavam contaminados com o vírus HIV. E aí então a pessoa dizia, agora coloca no papel, nesse mesmo papel, como fica a sua vida diante desta notícia, diante deste fato. E aí cada um colocou ali no papel, como ficaria. Eu fiz um X em tudo ali, falei, agora acabou tudo. Porque essa era a visão, inclusive naquele momento, uma doença incurável e também, como nós vivemos hoje com o Covid, que a medicina não sabia ainda como lidar direito com essa questão. Então, eu coloquei um X ali. Mas o que me chamou a atenção foi uma moça que ela tinha desenhado um caminho, era o seu momento de vida, com vários objetivos. Vários objetivos. E aí quando ela recebe então a notícia que ela está com HIV/AIDS, ela dobra aquela folha, como que dizendo, acabou, todos esses objetivos agora não fazem sentido na minha vida. Mas em seguida, depois de passar um momento de reflexão, ela abre de novo a folha, isso ela compartilhando para nós, ela abre de novo a folha e ela começa a traçar novos objetivos. Agora, valorizando aquilo que realmente tem valor na nossa vida. E aquilo me chamou a atenção, porque diante da crise nós podemos tomar uma atitude de acabou, de ficarmos aí entristecidos, calados, de nos afundarmos diante dela, ou nós podemos então traçar objetivos, ou seja, aproveitá-la como uma oportunidade para ressignificar a nossa vida. Jesus, ele disse assim lá em João 16:33, eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Olha que Jesus fala que nós estamos unidos com Ele, mas no entanto no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão viver crises, no mundo vocês vão passar por situações difíceis, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Então no mundo vocês vão passar, disse Jesus, mas tenham fé. As crises, infelizmente, fazem parte da nossa vida. Crises pequenas, como sair do útero da mãe, entrar na escola, o mercado de trabalho, se casar, a velhice, tudo isso gera crise em nós, porque são mudanças nas nossas vidas. Ou crises grandes, uma enfermidade grave ou terminal, uma tragédia, uma perda de alguém que nós amamos, o divórcio, o desemprego, perdas financeiras, a pandemia que nós estamos vivendo. A questão é como nós reagimos diante da crise. Há o momento do choro, da tristeza, há o momento do coração apertado, de ficarmos muitas vezes prostrados diante da crise, porque isso é uma reação humana. O crente passa por tudo isso também. Jesus chorou, por que eu não posso chorar? Por que eu não posso me entristecer? Mas há um momento em que devemos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, como diz a música do Paulo Vanzolini. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. No jargão evangélico, nós podemos dizer que é um momento de revitalização. Ou então, um momento de avivamento na nossa vida e na vida da igreja, na qual eu me deparo com a crise, me deparo com a situação, mas eu confiando que Deus está no controle, eu aproveito daquele momento para dar um novo significado à minha vida com a graça de Deus e com a ajuda de Deus. E revitalizar ou avivar não é um culto alegre, um templo cheio. Revitalizar é vida que é gerada pelo poder do Espírito Santo na vida da igreja, na nossa vida. Portanto, diante da crise, da acomodação, da negligência, da apatia, Deus vem ao nosso encontro produzindo uma vida nova, produzindo algo novo em cada um de nós. E isso, essa revitalização, esse avivamento, esse olhar para a crise como uma oportunidade, não como algo que quer simplesmente nos derrubar e nos deixar no chão, não vem de estratégias, não vem de tecnologias, mas eu creio vem da palavra de Deus, vem da palavra do Senhor. O verdadeiro avivamento vem da palavra de Deus, ou então será fogo de palha, será aquele entusiasmo que muitas vezes nós temos, mas que não se sustenta, não consegue ir muito à frente. Por isso hoje, no próximo domingo, eu quero compartilhar sobre isso com vocês. A revitalização ou o verdadeiro avivamento produzido através da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Veremos isso na vida do rei Josias. Rei Josias e o seu compromisso com a palavra de Deus. O rei Josias, que ali no seu reinado, eles descobriram novamente a palavra de Deus e que isso trouxe um novo significado ao país, ao reino, ao povo, à vida do próprio rei. E para isso eu quero ler com vocês lá em 2 Reis no capítulo 22, do primeiro verso ao verso 13, depois no capítulo 23, do primeiro verso ao verso 3º. Então você pode procurar aí na sua casa, na sua Bíblia, no seu celular, e aqui também nós vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor, e ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulã, fosse ao templo. E Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo, e eles devem pagar.
os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, e comprar a madeira e as pedras para os concertos. Os homens que estão encarregados dos concertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Safã deu a ordem do rei a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. E Ilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos concertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias o sacerdote, a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Agora no capítulo 23, do verso 1 ao verso 3. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. E ele ficou perto da coluna real em pé, e fez com que Deus, o Senhor, fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração, com toda a sua alma, e também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro, e todo o povo prometeu cumprir essa aliança. O rei Josias viveu num tempo de extrema ignorância espiritual. Ele era neto do rei Manassés. Manassés foi, você lendo no texto sagrado, foi um homem muito ruim, um homem mau, um homem idólatra, que chegou a queimar, oferecendo como sacrifício 2 dos seus filhos ao Deus, entre aspas, Moloque. Josias era filho de Amon, também um homem mau, um homem idólatra, que fez tudo aquilo que o seu pai Manassés havia feito de ruim. Você quer conhecer um pouquinho da história deles? Você lê aí o capítulo 21 do texto aí de 2 Reis, e você vai ver tudo que esses reis fizeram, a desobediência. Aliás, na história de Israel, especialmente de Israel, você vai ver que a maioria dos reis fizeram aquilo que desagradava a Deus, aquilo que era mal diante do Senhor. Então nós podemos descrever a crise que estava quando o rei Josias estava no governo, ali no poder, a crise que estava sobre a vida do país, sobre a vida do povo. E podemos descrever de 4 maneiras. Primeiro, os hábitos pagãos haviam se infiltrado na vida do povo. Josias foi rei de Judá. A influência pagã estava presente nos seus cultos, no comportamento, na maneira de viver das pessoas. O povo vivia no pecado e gostava disso. Ídolos foram colocados dentro do templo. O templo construído para adoração a Deus havia sido tomado ali por altares e ídolos pagãos. Eles adoravam as estrelas, consultavam os médios e feiticeiros. Imagine você entrando aqui, e aqui cheio de imagens, cheio de ídolos, e a gente chegando aqui e dizendo: agora nós cultuamos esses ídolos, cultuamos a esses falsos deuses aí, como sendo os nossos deuses, como sendo aqueles que são verdadeiros. E eles também, muitos ali, sacrificavam seus filhos e filhas para esses deuses. E toda idolatria vai também recair aí, ou gerar, melhor, injustiça.
pois a idolatria aliena o povo que não percebe a exploração, a opressão e exclusão. E hoje também tem acontecido isso. Hábitos e costumes contrários à palavra de Deus têm adentrado também a igreja. Vivemos dias em que a palavra de Deus tornou-se relativa e seletiva. Serve para alguns interesses, mas para outros interesses não. E essa invasão do mundo na igreja é feita sempre de forma sutil. Não é algo que vem com violência, porque senão nós estaríamos sempre aqui rechaçando isso, mas vai adentrando de forma sutil na vida da igreja e muitas vezes passa despercebida. Vamos nos acostumando com isso e não percebemos que estamos também vivendo idolatrias. Não aos ídolos, embora muitos crentes tenham também os seus ídolos, aquelas coisas que se colocam no altar ali para adorar e se coloca maior do que Deus. Mas não é desses ídolos que eu estou dizendo, porque a pior idolatria, talvez a base de toda idolatria, somos nós mesmos. Nós mesmos. O que é chamado de egolatria, onde tudo que fazemos, visamos sempre nós mesmos, os nossos próprios interesses, a nossa própria vontade. A relação com os ídolos é isso. A relação com os ídolos sempre tem como um fim a si mesmo. Ou seja, eu quero que o ídolo, eu quero que aquela divindade na qual eu acredito, faça tudo para o meu benefício. E aí então eu vou sacrificar, eu vou oferecer isso ou aquilo para que eu obtenha aquilo que eu desejo. E quando se traz isso para a igreja, o culto não gira mais em torno de Cristo, onde tudo é feito para a glória de Deus. Mas o culto gira em favor sempre do ser humano. O ser humano é o centro de tudo e deve tudo ser feito para agradá-lo. Deve-se pregar o que agrada aos ouvintes e não aquilo que é preciso ser ouvido. E é uma espécie de autoajuda gospel. E isso não é de agora. Lá em Isaías, o profeta Isaías, ele fala sobre isso no verso 10º do capítulo 30. Eles pedem aos profetas, não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. A verdade é repudiada como algo que não deve ser dita, pois as pessoas não querem ser incomodadas, não querem sair da zona de conforto e muito menos querem ser confrontadas nas suas pretensas verdades. A igreja deixou de ser uma agência do reino e passou a ser, ou muitas vezes passa a ser, um clube no qual deve ser feito tudo para agradar o cliente, senão ele muda de clube. Ele vai embora. A igreja deixa de ser lugar de adoração a Deus, mas de satisfação. Eu vou para satisfazer os meus desejos. Eu vou para satisfazer as minhas vontades. Eu não vou para adorar a Deus, para servir a Deus. Aliás, culto significa isso, é oferta a Deus. Nós vamos para adorar a Deus. Mas muitas vezes o que nós temos visto na igreja evangélica nos dias de hoje é que as pessoas vão à igreja ou procuram a igreja para satisfazer os seus próprios desejos e não para adorar aquele que é o Criador de todas as coisas e aquele que está no controle de todas as coisas. Segunda coisa que nós podemos ver na crise lá em Judá é que o sacerdócio não era mais por vocação, mas era uma profissão. Não só o sacerdote se considerava um profissional, mas o povo também o via desta maneira e o tratava desta maneira. Um funcionário que é pago para fazer o que eles queriam, o que lhes agradava. O sacerdócio não era feito por amor, por vocação, por um chamado de Deus, mas como uma profissão cumpridora dos serviços religiosos para benefício do povo. Nós pagamos e queremos receber. E qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Hoje nós vemos isso de duas maneiras. Primeiro, o pastor como funcionário. É visto e tratado dessa forma em muitas igrejas.
inclusive dentro das igrejas presbiterianas independentes, também muitas vezes acontece isso. É alguém contratado para fazer a igreja crescer, para fazer a igreja dar resultados, produtividade, e caso isso não aconteça, muda o funcionário e vai ao mercado então buscar alguém que é melhor, que se encaixe melhor. Segundo que o pastor, por profissão, ele acaba sempre explorando também o rebanho. São aqueles que se conformam com isso e vivem para falar o que o povo quer ouvir. E com o tempo, quando ele ganha, então, ele percebe que o povo está na sua mão, ele passa então a explorar o povo, passa a tirar do povo tudo aquilo que agora vai beneficiá-lo. Ou seja, ele beneficia o povo, mas ele também explora o povo para se beneficiar. Roubando dinheiro, roubando desejos, roubando liberdade, roubando a vida das pessoas. Terceira crise que vivia o reinado de Josias, a religião como tradição. A religião não era mais um meio para adorar e servir a Deus, mas um fim em si mesma. Daí a preocupação era somente em manter o templo, manter os ritos religiosos, a instituição, ou seja, a tradição. Não havia corações dispostos a viver a palavra, a encarnar os mandamentos de Deus. Cumpria-se os ritos e assim entendia-se que estavam bem com Deus e com os ídolos. Sabe, os serviços religiosos eram cumpridos corretamente e assim achavam que estavam agradando a Deus. A idolatria, ela faz isso, aliena o ser humano, no qual faz ou pratica os rituais de forma mecânica, de forma fria. Será que isso também não acontece hoje? Muitos crentes são religiosos, mas não amantes e praticantes da palavra. Muitos crentes cumprem fielmente com as obrigações religiosas, mas não colocam o coração na obra. Muitos crentes querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus de toda a bênção, não querem o compromisso com o Deus que abençoa. Muitos crentes querem ser membros da igreja, mas não querem ser discípulos e discípulas de Jesus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Aos poucos, nós vamos nos acostumando com a igreja, com os cultos, com as pessoas, e nos esquecemos do nosso relacionamento com Deus. Acreditamos que ao cumprir as nossas obrigações com a igreja, estamos bem com Deus, sendo que o que Deus mais quer é um coração quebrantado. O desejo de Deus é que a gente se derrame na sua presença, que a gente tenha um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E aí todas estas coisas vêm como consequência. Nosso cumprimento, das obrigações, os nossos deveres, mas o que Deus quer é essa relação. O que Deus quer é entrega. O que Deus quer é que a gente ame a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso desejo. E último, a crise se dava porque eles não conheciam a palavra. Eu acredito que todos os males aqui relatados decorrem justamente desse, pela falta de conhecimento da palavra. Desse conhecimento daquilo que Deus quer. O descaso com a palavra era tão grande que eles haviam perdido a palavra. Ela havia sumido, simplesmente sumido. Os anos foram se passando, o rei Manassés, ali depois veio o outro rei ali, agora me fugiu o nome dele, que eu citei aqui há pouco, acho que é Amon, ali, o rei, o pai de Josias, e aí a palavra se perdeu simplesmente, sumiu, e eles faziam o que queriam, faziam o que achavam melhor, e por isso foram colocando altares, colocando ídolos ali no templo, e em vários lugares se construíam altares, e eles ali sacrificavam para esses ídolos, sacrificavam para esses falsos deuses, a ponto de sacrificar até mesmo os próprios filhos. Então ninguém conhecia a palavra, ninguém estudava a palavra, ninguém lia a palavra, ninguém tinha compromisso com a palavra de Deus. Por isso que quando eles leem a palavra, eles ficam assustados com aquilo que eles leram. Ficaram assustados com aquilo que a palavra dizia. Hoje, a Bíblia não está
engavetada, a Bíblia não está perdida. Eu já disse aqui, repito, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Nenhum best-seller aí que já foi escrito se compara aí a quantidade de Bíblias que já foram vendidas. Em nosso país, acredito que quase todos os lares têm uma Bíblia. O Ministério dos Gideões, lembram desse ministério? Não sei se ainda existe esse Ministério dos Gideões. Lá no interior eu me relacionava bastante com eles. Eles levaram Bíblias, especialmente o Novo Testamento, para várias repartições públicas, vários hotéis, vários hospitais. Eles tinham sempre, se existe hoje, ainda continuam com esse compromisso de levar a palavra de Deus para todos os lugares. Sem contar que nós temos a Bíblia, né, de várias formas. Temos a Bíblia em áudio, em vídeo, né, em braille. Tem a Bíblia para vários segmentos também, né, aí para os surdos, né, e mudos também. Tem em Libras, né, seria em Libras. Tem a Bíblia também para vários segmentos, a Bíblia da mulher, a Bíblia para os índios, a Bíblia para os pentecostais, a Bíblia para os neopentecostais, a Bíblia para os reformados, a Bíblia da liderança, a Bíblia para os pastores e pastoras, a Bíblia dos presbíteros, tem Bíblia para tudo. Ou seja, então é confeccionado, fabricada aí, né, feita, lançada várias Bíblias para que as pessoas possam ter o texto sagrado nas suas mãos. E tem várias traduções também. Aí é a gosto de cada um, né? A mais comum é a Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, né, que fez a tradução da Bíblia e disponibilizou para nós aí. Nós temos no nosso português, já foi feita várias revisões também, porque quando ele escreveu no português bem rebuscado, aquele português arcaico, antigo. Então já foi feito várias revisões. E existem outras, como a nova tradução na linguagem de hoje, que é a Bíblia que eu normalmente utilizo, acho melhor de ser utilizada. Tem a NVI e tem outras Bíblias, tradução brasileira e muitas outras traduções. Mas o que se percebe na sociedade, na igreja, é que as pessoas ainda não conhecem a palavra. Não conhecem a palavra. Não há um interesse de ler e estudar a palavra de Deus para conhecer a Deus. Para conhecer a Deus com os próprios olhos. Sempre há um interesse de conhecer a Deus por ouvir falar. Ouvir uma mensagem, ouvir um estudo. Hoje na internet você tem aí, né, mensagem de tudo que é tipo, de tudo que é gosto que você queira ouvir. Mas não há um interesse em conhecer a Bíblia como um todo. E não conhecer a Bíblia por versículos isolados. Não é à toa que quando chega alguém que cita a Bíblia, seja um político, seja qualquer outro, ele cita a Bíblia, os crentes acham que é enviado de Deus. Isso em todos os tempos, gente. Porque não conhecem a palavra. Não conhecem a palavra. Mas eu digo para você o seguinte, que até o diabo citou a Bíblia. Inclusive para Jesus. O bicho é tão ousado que ele citou para Jesus na tentação do deserto. Lembra-se disso? Lá em Mateus capítulo 4. Ele tenta Jesus na segunda tentação ali para Jesus, de pular do pináculo do templo, citando Salmo. Então a situação é tão grave que, como pastor, eu estudei 5 anos de teologia. Depois fiz mais 2 anos para a complementação e revalidação do meu diploma de teologia para ser registrado pelo MEC. Fiz mais 2 anos de mestrado em ciências da religião. E, no entanto, tem também assim, cada 2 anos na IPI é obrigatório, chama-se educação continuada. Então, todos os pastores e pastoras devem passar por essa educação continuada, uma espécie de reciclagem aí para os pastores e pastoras, uma complementação teológica, bíblica e pastoral. Mas com esses 30 anos de ministério, que eu já tenho, dificilmente eu recebo pessoas no gabinete pastoral com dúvidas sobre a Bíblia. Porque estão lendo, estudando a Bíblia, e ali se depararam com textos que não estão compreendendo e querem então explicações, querem saber o que Deus realmente quer falar com a sua vida. Os livros que tratam de aconselhamento pastoral, eles listam aí os casos mais comuns que são de procura
dos gabinetes pastorais. Está aí na tela para vocês aí. Problemas conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, disputa entre os irmãos da fé, dificuldades econômicas, dificuldades sobre a fé. Dúvida sobre a Bíblia é muito rara. Talvez por isso as pessoas tenham tantos problemas nas outras áreas. Porque não leem a Bíblia, porque não conhecem o texto, porque não vão a fundo, porque não cumprem a palavra de Deus. Porque na Bíblia nós encontramos tudo, gente. Não há outro manual para a nossa vida melhor do que a Bíblia. Para o casamento do que a Bíblia, para a família do que a Bíblia. Você quer saber como a sua família, o seu casamento, a sua vida pode ser feliz? Leia a Bíblia e cumpra aquilo que a Bíblia está ensinando. Não precisa ninguém falar para você outra coisa. É só ler a Bíblia. Tá? É só ler a Bíblia. O rei Josias, quando ouviu a leitura da palavra de Deus, ficou incomodado. O texto diz que quando ele ouviu o livro da lei, dizia, o rei rasgou as suas vestes, em sinal de tristeza. Isso era uma prática judaica, de rasgar as vestes, muitas vezes se cobrir de pano de saco, ou seja, de uma forma humilde, se colocando diante de Deus, colocar cinzas na cabeça, representando o arrependimento, representando o quanto estava ali impactado com a palavra. A palavra de Deus incomoda, mexe conosco, mexe com todo o nosso ser. Diante da palavra de Deus nós não conseguimos permanecer os mesmos. E a primeira coisa que a palavra de Deus ela produz em nós, quando a gente lê com sinceridade e lê estudando a palavra, é arrependimento. Arrependimento. Todo avivamento ou revitalização começa com choro e confissão de pecados. Não começa com culto alegre, com banda bem ensaiada, não começa com mensagens bonitas, começa com arrependimento, com choro, daquele que ouve a palavra e se coloca diante de Deus pedindo perdão. Reconhecer que estamos distantes da palavra, da vontade de Deus. Josias reconhece que o povo estava em pecado, adorando a ídolos, totalmente distante de Deus. Ele diz, vão consultar a Deus o Senhor por mim e por todo o povo de Judá, a respeito desses ensinamentos que nós estamos ouvindo agora, que está no livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. E aqui ele está falando dos antepassados, ele está falando do seu avô, Manassés está falando do seu pai e de todo o povo que se desviou da palavra de Deus. Mas não entendam aqui que Josias estava se esquivando da responsabilidade presente, dos pecados que ele também estava cometendo ali, porque Josias estava no mesmo ciclo, Josias estava na mesma prática que seu avô e também do seu pai. E o povo daquela época também estava fazendo a mesma coisa. Então ele não estava se eximindo não, a sua atitude não era de transferência de responsabilidade, mas de quem assume o seu pecado e denuncia o pecado do povo. E no capítulo 23, o que ele faz? Ele reúne ali os líderes, reúne o povo, e ele lê a palavra de Deus para todos, lê ali o que está escrito no livro da lei, e diante da palavra de Deus eles se arrependem e assumem ali um compromisso com Deus. Eles fazem uma aliança com o Senhor. E qual é essa aliança? De viver a palavra, de cumprir com tudo aquilo que a palavra estava ali colocando. O verso 3 diz, ele ficou perto, o rei Josias ficou perto da coluna real em pé, e fez com Deus o Senhor uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração, com toda a alma. E também cumpririam com tudo o que a aliança mandava fazer, conforme estava escrito no livro. É o manual. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Obedecer a palavra com todo o coração. O que significa isso? Sem meio termo. Sem relativizar a palavra. Sem querer obedecer uma parte e não obedecer a outra. Obedecer com toda a alma, ou seja, com todo o meu ser, com toda a minha vontade, com todas as minhas forças. Não brincar de ser crente, mas assumir um compromisso para toda a vida. Isso é conversão, ou seja, cada dia o conhecimento da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo vai transformando a nossa vida e nos deixando cada dia mais a semelhança de Jesus, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é me tornar a semelhança de Jesus. Sabe no quê? Numa fé absoluta, que a gente tem a fé que Jesus teve.
Se você não tem ainda a fé de Jesus, então Deus está trabalhando na sua vida. E deixa Deus trabalhar. A fé de Jesus era absoluta. Ele cria em Deus ali, em tudo. Em tudo. Ah, mas ele é o próprio Deus, mas Jesus também era humano, gente. É o mistério da encarnação, é 100% Deus, 100% homem. Jesus sentia fome, sentia frio, sentia sede, ele se entristecia. Ficou deprimido lá no jardim de Getsêmani, a tal ponto do seu suor se transformar em sangue. Então, ele sentia tudo que o ser humano sentiu, porque ele assumiu essa condição humana. E Jesus era obediente, ele confiava. Para mim, o texto mais significativo disso é na multiplicação dos pães e peixes. Eu gosto de citar esse texto, porque Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, diante de uma multidão de mais de 10.000 pessoas, ele agradece, ele não pede para multiplicar, ele não pede para que o poder de Deus se manifeste, não, ele agradece, porque se Deus deu 5 pães e 2 peixinhos, é porque dá e sobra, Deus está no controle, Ele é o Senhor de tudo, Ele cuida da minha vida, Ele cuida da minha família, Ele cuida da igreja, Ele cuida do meu país, Ele cuida de tudo. Ele está no controle, Ele tem o melhor para a minha vida. Então é transformar a semelhança de Jesus. Outra coisa que Jesus tinha também era uma obediência prazerosa. Jesus não obedecia por medo do Pai, não obedecia por medo de ir para o inferno, não obedecia por medo de levar algum castigo. Ele obedecia porque ele tinha prazer em obedecer ao Pai. Ainda que ele pudesse não entender, ainda que muitas vezes ele pedisse, como pediu 3 vezes, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, não tem como salvar as pessoas sem que eu morra? É isso que Jesus estava pedindo. Não tem como o Senhor fazer isso? O Senhor é poderoso para todas as coisas. Não tem como fazer isso sem que eu passe pela crucificação, sem que eu passe pelo martírio. Mas ele conclui a oração dizendo, em tudo seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é o melhor para a minha vida. A tua vontade é o melhor. E Jesus tinha um amor incondicional. Nós precisamos chegar nesse ponto. Nós precisamos ser trabalhados a cada dia. E aí a palavra de Deus fala ao nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem quando você vem para a igreja. Você tá no trajeto e cai um raio na sua cabeça e você fica cheio de fé. Não. A fé vem de ler, estudar a palavra de Deus. Lá no seu lar, lá na sua casa. Aqui a gente lê também. Sem isso não há revitalização, não há verdadeiro avivamento. No próximo domingo, nós vamos falar dessa transformação que a palavra realiza em nós. E quando a gente deixa ela penetrar na nossa vida, porque se a gente não deixar, também não vai adiantar. Não vai adiantar. Tem muita gente que conhece a palavra. Lembra do Henry Christie? Ele fala, Pai, meu Pai. Mostrava uma intimidade, E ele conhecia bem a palavra. Quer dizer nada. Tem que deixar a palavra penetrar. Discernir a nossa vida. Esquadrinhar o nosso ser. Então a minha oração é que todos os dias é que nós da IPI da Vila e toda a igreja de Jesus seja tomada pelo verdadeiro avivamento, revitalização que vem do nosso Deus. Há muitas fábricas de avivamento, de revitalização por aí. Há muitos cursos sérios sobre revitalização também. Mas nenhum deles que se dizem sérios pode prescindir da palavra de Deus. Só trazer técnicas, só trazer tecnologias não vai resolver. Não se revitaliza uma igreja sem a palavra de Deus. Que essa pandemia, que essa crise gerada por ela, não seja desprezada pela igreja. O mundo e a sociedade parece que não está aproveitando a oportunidade. Porque essa crise, essa pandemia é uma grande oportunidade de um mundo novo, de uma sociedade nova e de uma igreja nova. Mas não estão aproveitando. Quero citar aqui um exemplo para mim muito claro. Israel fez tudo que tinha que ser feito ali, para combater o vírus, mas
vacinou todo mundo ali e tal, quase todos vacinados, estão ali sem máscara. Mas a primeira coisa que eles fizeram quando saíram, né, dessa situação, ou seja, quando eles conseguiram controlar o vírus, sabe foi o quê? Não só Israel, aqui vou colocar de maneira bem clara, palestinos e israelenses. A primeira coisa que eles fizeram foi jogar bomba um no outro. O mundo parece que não aproveita a oportunidade. Não aproveita para mudar. Agora, nós como igreja, não podemos deixar passar essa oportunidade de ser uma igreja melhor, uma igreja mais comprometida com a palavra, uma igreja que prega o evangelho, que viva esse evangelho, porque está faltando a vivência do evangelho em todos os lugares. Por isso não vamos relativizar a palavra, mas obedecê-la no todo. Não permitirmos que o pastoreio se transforme numa profissão movida por interesse. Não deixarmos que a tradição se torne num tradicionalismo. E não nos contentarmos somente em ouvir a palavra, mas estudá-la, conhecê-la, para que a gente possa conhecer a Deus com os nossos próprios óculos, e não com os óculos dos outros. A palavra de Deus pode fazer profundas mudanças em nós. E a gente vai ver isso semana que vem. Não só na nossa vida, como na sociedade. E eu creio que se a igreja evangélica resolver viver a palavra, a gente muda esse país. Eu creio nisso. A gente muda esse bairro, muda essa cidade, muda esse estado, muda o nosso país. E muda o mundo. E muda o mundo. Jesus começou com 12. Com 12. A igreja iniciou ali com 12. Vivendo a palavra. E olha a transformação que houve. Então, nós precisamos ter esse compromisso com a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. E que a palavra enche o nosso coração de fé, de esperança e de certeza. Que o nosso Deus reina. Ele é vivo, Ele é soberano, está no controle da vida e de todas as coisas.